Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Nessas 2 semanas de aula, nós já estudamos as 4 operações básicas com os números naturais, que é adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Então, hoje nós vamos relembrar como resolver expressões numéricas que envolvem essas 4 operações. Para resolver expressões numéricas que envolvem as 4 operações, a gente tem que lembrar que essas operações respeitam uma ordem. Então, vocês podem observar aí no slide, olha. Primeiro, a gente resolve as multiplicações e as divisões, na ordem em que elas aparecem. Só depois a gente resolve as adições e as subtrações, também na ordem que aparecem. Então, eu coloquei 2 exemplos aí. Primeiro exemplo, 7 mais 30 dividido por 2. Eu tenho uma adição e uma divisão. O que eu tenho que resolver primeiro? A divisão. Então, fica 7 mais 30 dividido por 2, 15. Agora, como eu só tenho uma adição, eu posso somar. 7 mais 15, 22. Segundo exemplo, 9 menos 8 mais 14. Nesse caso, eu tenho uma subtração e uma adição. Mas a gente já viu que entre essas duas operações não existe uma hierarquia. Elas são resolvidas na ordem que aparece. Então, primeiro vou resolver a subtração e depois a adição. Então, 9 menos 8, 1 mais 14. 1 mais 14, 15. Agora, algumas expressões numéricas, elas também apresentam sinais de associação. O que são sinais de associação? Parênteses, chaves e colchetes. E esses 3 sinais de associação, eles também respeitam uma ordem, eles demonstram a ordem em que os cálculos são resolvidos, devem ser resolvidos. Então, quem que eu resolvo primeiro? Quem está entre parênteses, quem está entre parênteses. Quem que eu resolvo depois? Quem está entre colchetes. E, por último, eu resolvo as operações que estão entre chaves. Então, vamos resolver alguns exemplos. Exemplo 1. Primeiro, eu tenho que resolver os parênteses. Então, 5 mais 6, 11, vezes 4. Agora, como eu só tenho a multiplicação, eu vou resolver ela. 11 vezes 4, 44, certo? Então, eu tenho que lembrar a ordem. Primeiro, eu resolvo o que está dentro dos parênteses e só depois eu resolvi a multiplicação. Então, vamos resolver mais um exemplo. Exemplo 2. Como eu já disse, primeiro eu tenho que resolver as operações que estão entre parênteses. Só que nesse caso, eu tenho uma subtração, uma divisão e uma adição. E essas operações também obedecem uma hierarquia. Então, quem que eu tenho que resolver primeiro? A divisão. Então, vou abrir o parênteses, vou copiar o 18, sinalzinho de menos. 15 dividido por 5, 3. Mais 3, fecho parênteses e repito o resto. Agora, dentro do parênteses, eu tenho uma subtração e uma adição. Essas duas operações não obedecem uma hierarquia, então eu resolvo na ordem em que elas aparecem. Então, 18 menos 3, 15, mais 3, vezes 2. Vou resolver o que está entre parênteses aqui. 15 mais 3, 18, vezes 2. 18 vezes 2, 36. Último exemplo agora, o exemplo 3. Uma expressão maior, mas vocês vão ver que também é bem simples de resolver. Aqui a gente tem chaves, colchete e parênteses. O que a gente resolve primeiro? O que está entre parênteses. Então, vou repetir o resto. Colocar chaves, colchete, 13, menos. Agora, dentro do parênteses, eu tenho uma multiplicação e uma adição. O que eu resolvo primeiro? A multiplicação. Então, 3 vezes 2, 6, mais 1, fecho parênteses. Outro parênteses.
Aqui eu tenho uma multiplicação, uma subtração e uma divisão. Primeiro, eu tenho que resolver a multiplicação e a divisão. A ordem das duas importa? Não, eu vou resolver na ordem em que elas aparecem. Então, primeiro a multiplicação, 5 vezes 2, 10, menos 4 dividido por 2, 2. Copio o resto. Vou para outra linha. Ainda tem parênteses, então tem que resolver primeiro o que está entre parênteses. Abro as chaves, o colchete. 6 mais 1, 7. Mais 3, mais 10 menos 2, 8. Fecho chaves. Agora, eu tenho chaves e colchete. O que eu resolvo primeiro? O que está entre os colchetes. Copiar chaves. 13 menos 7, 6, mais 3, mais 8. Agora, eu tenho duas somas, eu vou resolver na ordem que elas aparecem. 6 mais 3, 9, mais 8. 9 mais 8, 17. Eu fiz bem passo a passo para vocês entenderem direitinho o processo. É bem simples essa parte de expressão numérica, eu acredito que vocês não terão dificuldade. Agora, vamos resolver um exemplo que também envolve expressões numéricas, só que é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a resolver. Então, acompanhem o exemplo aqui comigo, olha. Daniel deseja comprar uma caminhonete que custa à vista R$35.000. No pagamento a prazo, seu preço passa a ser R$43.850, sendo R$6.000 de entrada, mais 50 prestações iguais. Sabendo que Daniel vai comprar a prazo, determine uma expressão numérica que dê o valor de cada prestação. Então, nesse exemplo, nesse exercício, não foi dado para a gente uma expressão e espera-se que a gente descubra, resolva a expressão. O exercício ele deu uma situação e quer que a gente monte a expressão que representa o problema. Então, agora que a gente já sabe do que se trata o exemplo, vamos ler o exercício de novo, para tentar resolver. Daniel deseja comprar uma caminhonete que custa à vista R$35.000. Mas no final do enunciado já foi falado para a gente que ele vai comprar a prazo, então isso não representa, essa informação não representa muito para a gente. No pagamento a prazo, seu preço passa a ser R$43.850, sendo R$6.000 de entrada, mais 50 prestações iguais. O exercício quer saber quanto que custa cada prestação, qual que é o valor de cada uma dessas prestações. Eu posso pegar 43.850 e dividir por 50? Não, porque antes dessa divisão, o Daniel tem que pagar R$6.000 de entrada. Então, o que eu tenho que garantir? Eu tenho que garantir que primeiro será efetuada a subtração 43.850 menos os 6.000 de entrada. Para eu garantir que isso aconteça, o que eu posso usar? Eu posso usar os parênteses, porque eu vou garantir que o que está entre parênteses vai ser resolvido primeiro. Então, eu posso colocar dentro dos parênteses 43.850 menos 6.000 e depois esse resultado eu divido por 50, porque dessa forma eu tenho certeza que eu vou obter justamente o valor de cada prestação.